senador Assir Gurgax. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento, primeiro para lamentar, senador Assir, e aqui trago um assunto que interessa também ao estado de Rondônia, ao estado de Roraima, além do meu Amazonas, obviamente, Acre e Amapá. A medida provisória editada em dezembro do ano passado, 2016, 757, foi uma medida provisória, senhor presidente, que dispôs sobre a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, e, a partir dela, foram criadas duas novas taxas. Taxa de serviço, TS, e a TCIF, que é a taxa que controlava os serviços e os incentivos fiscais. Isso porque, senhor presidente, havia, por lei, criado por lei já há várias décadas, uma outra taxa, que era a TSA, Taxa de Serviços Administrativos, através do qual a Superintendência da Zona Franca de Manaus mantinha boa parte das suas atividades, porque era uma taxa cobrada a todos aqueles que usufruíam dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, não apenas o setor produtivo, o setor industrial, mas também o setor comercial. Aqueles estabelecimentos, aquelas empresas que usufruem ou usufruíam dos incentivos nas áreas de livre comércio, por exemplo, do seu estado de Rondônia, de Roraima, do Acre e Amapá, através das cidades de Macapá e Santana, eles recolhiam essa taxa, que, infelizmente, com o passar do tempo, foi tendo a sua validade e constitucionalidade sendo questionada, o que fez com que a própria manutenção da Superintendência da Zona Franca de Manaus estivesse em risco. Pois bem, eu, por um acordo feito com o Partido dos Trabalhadores, que é a quem caberia a relatoria da referida medida provisória, eu tive a alegria de poder relatar esta medida provisória e, assim, manter um diálogo profundo, não apenas com os setores produtivos do meio Estado, mas, como disse, de todos os estados que a medida provisória se referia. E, naquele momento, senador Assir, nós entendemos como uma bela oportunidade a votação da medida provisória, vez que uma grande polêmica se tornou em torno dela, porque se o setor industrial ganhava bastante com os critérios estabelecidos na medida provisória, por outro lado, o setor de comércio perdia muito, porque tinha sua carga tributária aumentada de forma significativa. E nós dizíamos que não era objetivo nosso, de maneira nenhuma, aprovar qualquer lei aqui que ampliasse a carga tributária, seja da área da indústria ou da área do comércio. Me lembro que Vossa Excelência, senador Assir, foi um dos que conversou comigo, veio conversar dizendo que o comércio no estado de Rondônia não suportaria o aumento de carga. E disse a Vossa Excelência, àquela altura, que também isso acontecia no estado do Amazonas, além de ser uma injustiça, porque o objetivo da medida provisória não era a criação de novos tributos, era apenas a regularidade, garantir a regularidade, a constitucionalidade às taxas que vinham sendo cobradas pela SUFRAMA. E conseguimos, através do PLV, fazer e apresentar um novo texto, um texto substitutivo, no sentido de que todos fossem atendidos em seus pleitos, inclusive o comércio. A indústria e o comércio foram atendidos em seus pleitos. Entretanto, nós aqui das bancadas entendemos que não poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade para estabelecer no texto legal desta legislação que cria as taxas algumas questões importantes. Uma delas é que todos os recursos arrecadados na região, ou seja, na Amazônia Ocidental, pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, deveriam ser aplicados exclusivamente na região. Essa foi a primeira questão. E o segundo item, colocamos lá de forma clara que a aplicação desses recursos seria de forma equitativa, de acordo com regras estabelecidas pelo próprio Conselho de Administração da SUFRAMA, ou seja,
cujos maiores beneficiados deveriam ser os municípios dos interiores dos nossos estados, esses que mais precisam da atuação da SUFRAMA como uma agência também indutora do desenvolvimento regional. E mais adiante, no artigo 15 ainda, proibimos, dizemos que não seria possível o contingenciamento desses recursos, ou seja, além de eles serem aplicados exclusivamente na região, não poderiam ser contingenciados. Pois bem, senador Assir, o jornal, o Diário Oficial do dia de hoje, ele publica, senador Assir, mensagem número 197 da Presidência da República, onde ele veta exatamente o artigo 15, o artigo que diz o seguinte, que os recursos provenientes da arrecadação da TECIF e da TS serão destinados exclusivamente ao custeio e às atividades fim da SUFRAMA, vedada qualquer limitação de empenho e de movimentação financeira desses recursos. Parágrafo 1º, colocamos aqui que a distribuição dos recursos do orçamento próprio da SUFRAMA seria ou será realizada de forma equitativa nos termos de resolução a ser editado pelo seu Conselho. E parágrafo 2º, que a arrecadação oriunda das taxas referidas no caput do artigo 15 e sua destinação deverão ser divulgadas na internet até o último dia do mês subsequente àquele em que foram realizados. Ou seja, prevíamos também a mais ampla e absoluta transparência na aplicação desses recursos. E, repito, graças a recursos da SUFRAMA é que grandes projetos, como aquele, por exemplo, que desenvolveu a produção e o estabelecimento da maior fábrica de camisinhas do Brasil, essa fábrica localizada no estado do Acre, e isso foi feito com recursos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, com recursos da SUFRAMA. Pois bem, ocorre que, segundo o levantamento feito por vários órgãos de acompanhamento do orçamento, nos últimos 14 anos, em torno de 3 bilhões de reais foram a quantidade dos recursos contingenciados, ou seja, recursos arrecadados na região norte, no meu estado do Amazonas, nos estados do Acre, de Rondônia, de Roraima, e que são transferidos para os cofres da União, para o Caixa Único da União, e esse dinheiro, a partir daí, é utilizado para superávit primário e para o pagamento de dívida pública. É lamentável, porque o que o governo faz com isso é exigir do pobre, é exigir do carente e obrigando este pobre, este carente, a fazer uma poupança que ele não tem condições de fazer. Ou será que é do desconhecimento da Presidência da República o fato de que o Sudeste, por exemplo, são regiões já bem mais avançadas e desenvolvidas do que a região norte do país, que carece da mais mínima instalação de infraestrutura? Não é à toa que a Zona Franca de Manaus fica exatamente em Manaus, no norte, no centro da Amazônia, porque foi uma forma que o governo passado encontrou de colaborar com o desenvolvimento regional. E esse é um modelo que tem dado certo, porque além de gerar empregos, ocupação para aquela gente, tem sido um grande aliado do meio ambiente. Não à toa o estado do Amazonas hoje é o estado que tem a maior área de floresta preservada, porque, diferente dos demais estados, nós temos uma alternativa de desenvolvimento, nós temos uma alternativa de arrecadação, que é exatamente a Zona Franca de Manaus. Pois bem, recursos são arrecadados através de taxas e não são em volumes significativos, que o governo federal não pudesse abrir mão e não pudesse deixar exclusivamente para serem aplicados na região. Não. Mas eu pergunto, senador Assir, o que esperarmos desse governo que está aí? O que esperarmos? E ele não alega inconstitucionalidade, ele até fala da inconstitucionalidade, mas a razão maior é a contrariedade, segundo ele, ao interesse público. Esse termo que ele utilizou para vetar aquilo que nós acordamos com todos os governadores, com todas as bancadas, de aproveitar esta legislação que criou a taxa para dizer, nesta própria lei, que os recursos lá arrecadados serão lá aplicados, de forma equitativa.
de forma democrática e transparente em todos os estados. Era isso. Porque, veja, para que o comércio se desenvolva, o setor produtivo, é preciso que tenhamos a infraestrutura, e nós não temos essa infraestrutura. E nem temos recursos da União disponibilizados para tal. Então, os recursos da SUFRAMA ajudariam muito. Olha, o que eu tenho a dizer é que o que afeta o interesse, o que contraria o interesse público, não era esse texto legal necessário, fundamental ao desenvolvimento da região norte. O que contraria o interesse público é a permanência desse senhor no poder, chamado Michel Temer. Há poucos instantes subiu na tribuna o senador Paim para fazer comentários em relação a uma entrevista publicada na revista Época dessa semana. Eu não gosto muito de vir à tribuna e fazer comentários sobre entrevistas de A ou B, sobre matérias da revista C ou D. Não é do meu feitio. Mas é tão grave o conteúdo dessa matéria e atinge quem? Nada mais, nada menos do que a principal figura da República Brasileira. Atinge diretamente o senhor Michel Temer. E vejamos qual é o tom. Temer, abre aspas, né? Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, fecha aspas. E dentro da matéria, uma matéria de 10 páginas da revista, mostra, fatos são elencados. E a resposta a isso, que veio da presidência da República, qual foi? É que ele processaria, segundo ele, esse contumaz, esse criminoso contumaz, periculoso. Essa foi a defesa apresentada pelo senhor Michel Temer. Essa foi a defesa. Mas, pera lá, não foi ele que há alguns dias recebeu na calada da noite, na sua casa, aliás, no Palácio Jaburu, este senhor que hoje ele chama de criminoso contumaz? Não foi ele que recebeu? Não foi ele que concordou em receber tarde da noite, fora do registro da agenda? Não foi ele que determinou que, a partir daquele encontro, o seu porta-voz, a pessoa que falaria em seu nome, seria o então deputado Rodrigo Rocha Loures? Não foi ele, senhor Michel Temer, que tratou tão bem este homem? Não foi ele que, há um tempo atrás, solicitou uma aeronave para ir com sua família para a Bahia? Após a divulgação desse fato, ele disse que não era verdadeiro. Em seguida, teve que desdizer o que ele havia dito, porque, de fato, encontraram registros de que ele havia voado, sim, no jatinho do senhor Joesley Batista, esse que hoje ele chama de criminoso contumaz. Mas pior, quando tentou consertar uma mentira, desfazer uma mentira que é dito anteriormente, ele disse o seguinte, que voou, entretanto, numa aeronave que não sabia de quem era, o que também não é verdade, porque logo em seguida foi desmascarado, porque foi publicado e nunca houve um desmentido de tal publicação, de que ele teria ligado para este empresário, dono da JF, para agradecer as flores que enviaram à sua família, particularmente à sua esposa. Então, quem causa contrariedade ao interesse público, que foi esses os termos que ele utilizou para vetar um item importante de um projeto de lei de conversão número 13, quem contraria o interesse público é este senhor, Michel Temer, que já deve estar nesse momento em viagem para a Rússia, para a Europa, representando oficialmente o Brasil. É lamentável, porque enquanto isso tudo acontece em nosso país, ele diz que vai tudo muito bem, obrigado, que as reformas andam, que é uma maravilha no Congresso Nacional. E eu pergunto aos meus pares, que reformas que andam a mil maravilhas no Congresso Nacional, a passos largos? Essa reforma trabalhista, que é uma outra questão muito grave, que nós precisamos nos debruçar sobre o conteúdo. Esse é o tipo da reforma que nós temos que analisar artigo por artigo, porque o que a gente ouve dizer, o que a televisão diz, o que a propaganda oficial fala, que essa é uma reforma modernizante,
para prever relações de trabalho até então não previstas na CLT, que essa reforma vai gerar novos empregos, vai ajudar a tirar o país da crise e a recuperar a nossa economia. Nada disso é verdade. E a gente prova discutindo artigo por artigo, analisando item a item e perguntando quantos empregos esse item gera. Por exemplo, quantos empregos gera um artigo que está lá nessa legislação, que querem fazer aprovar rapidamente aqui no plenário do Senado? Quantos empregos geraria o artigo, por exemplo, que diz o seguinte, que compara a demissão individual às demissões coletivas, tirando a obrigatoriedade que hoje as empresas têm de comunicar ao sindicato, de comunicar ao Estado, para que medidas preventivas sejam levadas em consideração para que não se instale o caos social. Pois bem, o artigo ele equipara simplesmente demissões coletivas às demissões individuais. Vossa Excelência, senadora Cir, que é um grande empresário, Vossa Excelência já pensou o que seria demitir 200 funcionários de uma única vez? Não é possível que isso aconteça, mas agora o espaço está sendo aberto. Quantas empresas, sobretudo aquelas instaladas em São Paulo, automobilísticas, que tentaram fazer isso e tiveram que buscar não só o sindicato, mas o poder público para encontrar saídas. E quantas leis nós aprovamos aqui para dar saídas e que essas demissões em massa não acontecessem? É essa modernidade de que eles estão falando? É essa? É a modernidade que eles falam também, é aquela que cria uma nova relação de serviço, uma figura que até então inexistia, o tal do autônomo exclusivo. Vejam, autônomo exclusivo, o que é isso? O que é isso? É fugir da assinatura da carteira de trabalho. É só isso. É fingir que o cara tem um vínculo, o empregado, com o empregador, sem que esse vínculo haja na prática, sem que haja esse vínculo. Então, ele cria a figura do autônomo exclusivo. É incompatível isso. Incompatível por quê? Porque autônomo tem total liberdade para trabalhar para quantas pessoas queira, trabalhar ao custo que queira, que ele próprio determinar, trabalhar com a jornada que ele próprio determinar. Mas se esse autônomo é criada a exclusividade para ele vai ter apenas um patrão, só não vai ter a carteira de trabalho assinada. Onde é que isso gera emprego? Onde é que isso resolve o problema da economia brasileira? Pelo contrário, isso não resolve o problema do desemprego e piora a situação do Estado brasileiro, além de que é fatal ao financiamento da Previdência Social, porque a partir do momento em que o empregador assina a carteira de trabalho do seu empregado, ele também passa a ser responsabilizado pelo recolhimento de parte do custeio da Previdência Social. Mas se ele contratar um tal do autônomo exclusivo, ele não vai mais ter encargo nenhum sobre aquele. Isso é a modernidade? Isso prejudica ou não prejudica a Previdência Social? Claro que prejudica. É essa a reforma que eles querem fazer aprovar. É essa a reforma que nós vamos analisar no dia de amanhã. E mais, nenhum senador, eu não vi nenhum relator da matéria, que é muito chateado comigo, porque onde quer que eu vá, eu digo. Infelizmente, o seu Estado, o Estado do senador Ferraz, que é o relator da matéria, passou a contar somente com 2 senadores, porque ele, enquanto relator de uma matéria importantíssima, ele delega a terceiros, ou a terceiro, que é o presidente da República, uma função exclusivamente sua, de legislar, porque ele faz um monte de crítica ao projeto, um monte. Mas ele diz o quê? Presidente, o senhor vete. Presidente, o senhor edite medida provisória. Mas que presidente? Esse aqui, que segundo o senhor Joesley Batista, é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Pois bem, a ele está delegando. Tão ruim é o projeto. Ninguém. Não, o projeto é péssimo. É péssimo. Mas vamos pedir para o presidente vetar, para o presidente editar medida provisória? Não. Não. Em nome de que fazer isso? Porque o Senado
Senado não mudar a lei, nós podemos e devemos fazer isso. Porque, olha, se querem dar segurança, estabilidade jurídica ao Brasil, não é através de vetos ou medidas provisórias que eles vão conseguir. Aliás, o tempo que isso demanda é muito maior do que o Senado fazer as modificações e devolver para a Câmara. E aí, senadora Ana Amélia, a senhora me permite apenas 1 minuto a mais para concluir, porque eu recebi uma mensagem, aliás, eu acho que até já foi publicada. Eu já concluo, senadora. É só para dizer o seguinte... uma matéria já foi publicada a esse respeito, que o Instituto IDP, um instituto que tem vários cursos de direito e tudo mais, teria recebido um financiamento dessa própria JIF ou JBF, não sei, para desenvolver vários trabalhos, 2 milhões de reais. Isso foi confirmado, que esses recursos teriam sido recebidos, mas parte deles, em torno de 600 mil reais, foram devolvidos, segundo os que receberam o recurso, a partir do momento em que divulgou-se o envolvimento da empresa financiadora de um projeto desse Instituto IDP, salvo engano, foi devolvido 600 e poucos mil reais. Mas 1.400.000 aproximadamente foi gasto aonde? Foi investido para bancar um grupo de estudos sobre relações de trabalho e possíveis reformas trabalhistas que o Brasil carecia, ou seja, a JBS financiando um texto que, segundo a reportagem, a matéria e a mensagem que eu recebi, é ipsiliter o que veio da Câmara dos Deputados para cá. É muito grave o momento em que nós vivemos, senadora Ana Amélia, é muito grave, é muito grave. Eu sei que já foi questionado o presidente do Tribunal Superior, me concede, foi questionado a respeito disso, que muitas das emendas teriam vindo de lá, inclusive em discordância com a maioria dos membros daquele colegiado, a maioria. E nenhuma negativa foi feita. Eu acho que está na hora do Senado questionar. Não basta que seus pares, alguns ministros do TST, façam questionamento. É necessário que nós, aqui que a matéria está tramitando. Então, eu faço, primeiro, essa manifestação lamentável, dizendo que quem contraria o interesse público não é um projeto de lei de conversão que nós fizemos a muitas mãos aqui nessa casa e na Câmara dos Deputados, para garantir aos estados do Norte os recursos que lhes são de direito. Quem contraria a nação é quem veta dispositivo como esse e quem coloca o Brasil num buraco cada vez maior, que é o seu próprio Michel Temer. Muito obrigada, presidente.